Então, queridos irmãos, bom dia a todos, sejam bem-vindos nesta semana de oração que estamos hoje no penúltimo dia dela. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado, né? De acordar bem mais cedo para estarmos aqui na sua presença. E hoje com o tema alimentação ideal para a nossa saúde, alimentação ideal para a nossa saúde, seguindo o assunto do um templo saudável, que é a semana de oração, né? Hoje vai ser abordado sobre isso, alimentação. Está conosco o irmão Elias Santiago da Sembra. O irmão Elias é naturopata, trabalha também com iridologia, é farmacêutico e farmacologista clínica e hospitalar. Obrigada, irmão Elias, pela ajuda e com o senhor a palavra. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos. Graça e paz. Bom dia, graça e paz. Ore corações para que o Espírito fale conosco. Ore em vossos corações para que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã, né? Porque falar deste assunto, alimentação ideal para a nossa saúde, ela é um desafio na realidade. Porque sabemos que o mundo hoje ele está envolvido no processo da glutonaria e ele não tem tempo para parar, para refletir exatamente no que está acontecendo, porque a mente das pessoas estão embotadas. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos de estar atento para o que nós comemos e também ajudar as outras pessoas que ainda não fazem o regime pró-saúde, ou seja, o regime vegetariano. Nós vamos ver aqui que quando o Papai do Céu criou o homem, Papai do Céu, ele deu um cardápio especial para o homem antes do pecado. E após o pecado, Deus acrescentou algo especial, mas jamais acrescentou no cardápio humano a carne como alimento. Se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o versículo 29, nós vamos ler a seguinte forma. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto e que dê semente, ser-vos-á para mantimento. O nosso alimento que Papai do Céu deu para a gente comer no princípio da criação deste mundo foi o alimento frugívoro ou as frutas. Adão e Eva não tinham necessidade de comer outro alimento a não ser este, devido à sua rotina, devido ao seu trabalho. Então ele podia estar focado aqui em comer frutos, os frutos da árvore, ou seja, frutos que davam semente. Então essa foi a ordem que Deus deu para que o homem pudesse comer. E disse assim, olha, e a todo animal da terra, em Gênesis 1:30, e a todo animal da terra, a toda ave, as aves do céu, e todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí, antes do pecado, Deus só vedou a árvore do conhecimento do bem e do mal ao homem, mas de todos os frutos, de todas as árvores que havia no jardim, esta era a alimentação ideal, adequada para o homem comer, para Adão comer antes do pecado. Mas nós sabemos que eles cederam à tentação, eles caíram em tentação. E aí, após a queda, Deus acrescentou, ou seja, pela queda de nossos primeiros pais, pelo apetite, foi modificado alguma coisa no seu cardápio. Houve uma alteração aqui porque
o homem sofreria a consequência do pecado e teria que comer algo para nutrir melhor as suas forças. E diz assim, olha, em Gênesis capítulo 3, versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá, e erva do campo comerás. Ou seja, comerás após o pecado, ele acrescentou, não tirou os frutos, continuou com os frutos, mas ele acrescentou aqui ainda a erva do campo. Aí, o versículo 3, o capítulo 3, versículo 4 ao 6 diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou-os fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Então, após o pecado, irmãos, Adão, ele foi expulso do Éden, e aquela árvore, aqueles frutos que Deus havia permitido que ele comesse, ele tinha vedado antes do pecado de uma árvore. E após o pecado, Deus vedou outra árvore que eles não podiam comer. Então, após o pecado, o homem não comeu do fruto da árvore da vida, que dá perpetuidade para o homem, ou seja, ele se tornaria homem imortal se houvesse comido desta árvore. Mas dois querubins foi colocado ali e para proteger esta árvore. Então, nenhum filho da raça humana comeu ou provou deste fruto da árvore da vida após o pecado. Antes do pecado, eles tinham liberdade e eles comeram. Eles tinham liberdade de comer. Só estava vedado o fruto da ciência do bem e do mal, que era uma árvore comum a todas as outras. Mas ela tinha apenas a obediência, porque Deus disse para eles não comerem. Somente. Eles não deveriam comer, não deveriam desobedecer. E aí, após eles terem desobedecido, eles vieram para fora do Éden, e ali Deus agora colocou para lavrar a terra, e ao lavrar a terra, eles precisariam comer agora a erva do campo. A erva do campo iria dar força para eles para poder também lavrar o solo, lavrar a terra e plantar. E disse Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. E ele diz ainda mais assim: o temor de vós e o pavor de vós verão sobre todo o animal da terra e sobre todas as aves dos céus, todo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo o que se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então aqui agora, Deus vai mudar ou acrescentar algo mais. Não que Deus acrescentou, mas ele permitiu que o homem agora comesse um outro tipo de alimento que não fosse a erva do campo. Após o dilúvio, 1656 anos após a criação do mundo, Deus agora vai permitir que o cardápio do homem seja alterado. Alterado com dois propósitos, com dois objetivos. Deus acrescenta agora o cardápio, ou permite que o homem come carne. A carne foi permitida, nunca foi da vontade de Deus que o homem comesse carne, nunca. Mas o homem tinha uma vida longeva. O que é uma vida longeva? O homem vivia quase 1000 anos. Então, só que esses quase 1000 anos na maldade era muito tempo. Por isso, o mundo antediluviano foi destruído, porque a maldade do coração deles era constante, diz que era má continuamente.
E agora Deus permite que o homem vá comer. Lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 3, Deus permite que o homem agora come carne de animais mortos. Ou seja, deveriam matar o animalzinho para comer. Só que aí foi dada uma restrição do alimento carne que eles deveriam comer. Ele diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Gênesis capítulo 9 e o versículo 4. E aí diz mais: após o dilúvio, quando foi tolerado aqui, Deus deu uma relação de animais limpos que o homem poderia comer, mas com qual propósito? Diminuir os seus anos de vida, que era de quase 1000 anos, porque Adão viveu 930 anos, mas Lameque ou Matusalém viveu 969 anos. Então, todos os patriarcas, isto falando dos filhos de Deus, eram longevos. E se nós pegarmos a geração, a descendência também de Caim, nós vamos ver os homens maus, eles eram longevos também, antes do dilúvio. Após o dilúvio, Deus diminuiu os anos de vida do homem. Se nós pegarmos a genealogia do capítulo 11 de Gênesis, nós vamos identificar que o homem viveu menos tempo, tá? Chegou ali a viver 120 anos. Então era um tempo longevo. Diz aqui: certamente se o homem comesse o alimento carne, ele deveria também pagar por isto. E a palavra de Deus cumpre, viu? Porque diz assim: olha, certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. De todos os animais limpos tomará para ti 7 machos, 7 fêmeas, mas os animais que não são limpos, 2 machos e suas fêmeas. E aí, após o dilúvio, Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu em holocausto ao Senhor. E o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviado. Então, olha aqui, Provérbios capítulo 10, o versículo 27. Ele chama o homem que come carne, ou o homem que mata o animalzinho, de perverso. Então, Deus, ele requeria do homem holocausto ali, ou sacrifício, para simbolizar a morte do Cordeiro, a morte de Cristo. Mas só que o homem que matava para comer, ou deleitava nisto, o livro de Provérbios chama ele de perverso. Os anos deles seriam abreviados. Então, um objetivo pelo qual Deus permitiu, não que fosse da vontade de Deus, porque nunca foi da vontade de Deus que o homem comesse carne. Mas aqui eles foram tidos diante aos olhos do Senhor como pessoas perversas. Eles matavam, tiravam a vida dos animaizinhos para poder comerem. Então, pode imaginar, hoje em dia muitas pessoas ainda falam, porque nós vivemos, irmãos, num estado hoje como os antediluvianos. Os homens ímpios, os homens malvados ou os homens perversos, eles matam para comer e comem ali carne, perdão, carnes de animais, e especialmente, irmãos, carne de animais imundos. Após esse período, o homem continuou na prática da maldade, ou seja, após a destruição do mundo antediluviano, por causa da maldade, porque o homem também comia muita carne e a sua mente, a sua imaginação ficou entregue à devassidão, à perversidade. Após isso, o homem ainda continuou comendo. Deus escolheu seus filhos, os filhos de Deus também comiam carne, só que era carne de animais que Deus havia separado ali para que eles pudessem comer. E
O povo de Deus foi permitido ser escravizado no Egito. Então o povo foi para o Egito e ali no Egito eles comiam carne, mas após a saída deles do cativeiro egípcio, Deus agora vai fazer um novo concerto com seu povo. E ele agora vai mandar fazer uma reforma de saúde entre o povo. E ele agora no deserto ele vai mandar o maná. Então ele tira do povo essa oportunidade deles comerem carne. Eles não mais deveriam comer carne. Os anos de vida deles já haviam diminuído o suficiente. Então eles não deveriam mais comer. Mas aqui diz assim, olha, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colheis dele cada um conforme ao que pode comer, um homer para a cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Êxodo capítulo 16, versículo 16, 17 e 18. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Êxodo 16, versículo 31. O povo de Deus, assim que foi tirado do cativeiro egípcio, então Deus agora ordena que eles comam o maná. Deus dá para eles o maná, e ele escolhe isto. É uma aprovação de Deus de que eles deveriam deixar de comer alimentos cárneos, que faria muito mal. Eles precisariam preparar para a entrada na terra de Canaã, ou seja, na Canaã terrestre. Eles deveriam preparar seus corações para isso. A sua mente precisava estar límpida para compreender, entender toda a palavra de Deus. E é interessante que Deus relembra nesse ato que o sábado ele deveria ser novamente observado pelo povo israelita, porque eles haviam esquecido do repouso do santo sábado. Deus lembra eles que eles poderiam comer ou colher o maná durante a semana apenas uma medida ou uma porção por cada pessoa, mas que na sexta-feira, que era o dia da preparação para o santo sábado, eles poderiam comer ou colher duas porções, que era uma para a sexta e a outra para o sábado, porque no sábado não caía o maná. E aí, muitos dos filhos rebeldes, desobedientes, eles colhiam duas porções na semana. Essa porção que eles colhiam na semana duas vezes, ela bichava, ela cheirava mal. Mas quando era a porção do dia sagrado, que é do sábado do Senhor, a porção era mantida intacta e todos alimentavam muito bem e se tornaram saudáveis, o povo mais saudável que Deus ali pôde preparar para entrar na terra de Canaã. Mas nós vamos ver que a rebelião deles era grande, porque eles sentiram saudade das panelas de carne, eles sentiram e murmuraram diante do Senhor. Irmão, você tem um pecado que Deus odeia, é o pecado da murmuração. A pessoa tem e ainda fica reclamão, murmurando, sabe? Deus abomina isto. Aos olhos de Deus é algo tenebroso, é algo terrível. Então, como filhos de Deus, nós não podemos ser murmuradores. Mas olha só, Deus manda para eles aqui, diz assim: e aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Irmãos, quando saiu o povo do Egito, saiu um número também ali muito grande de egípcio que estava misturado com o povo do Senhor. Esse povo era chamado de vulgo, ou seja, um povo que murmuraram e eles falavam mal, eles eram maldizentes. E aqueles outros que estavam ali, que era filho de Israel, eles também entraram na murmuração.
Porque já viu aquela questão da onda? Quando um fala e o outro quer repetir? Ou seja, assim aconteceu. Mas Deus irou-se com eles e exterminou parte daquele vulgo que estava ali com eles, que estava incentivando o povo de Israel, o povo de Deus, de pedir alimento cárneo. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor. E o fogo se apagou. Números capítulo 11, versículo 2. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Mas por que o fogo caiu ali? Diz que o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dera carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porós, ou dos alhos, né? Das cebolas, e dos alhos que comiam. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Essas foram as palavras que eles expressaram. E Deus ouviu essa lamentação, essa murmuração. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: levanta o teu colo, como a ama leva a criança que mama. A terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Portanto, contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Então, era desejo do povo, irmãos. O pecado, ele cega. O pecado, ele embota. Então, muitas pessoas, eles hoje fazem da mesma forma. E eles dizem no seu coração e fazem como aquele povo murmurava, era murmurador, estava clamando ao Senhor. Aí o que que Deus diz aqui? Números 11, dos 18 ao 20, diz: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comerei carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Isso é murmuração. E Deus agora, irmãos, ele dá carne para o homem, para os egípcios, e juntamente com ele, aquele povo hebreu que estava ali murmurando diante do Senhor. E aí o relatório em Salmo 78, depois os irmãos leiam, por favor, que ele fala algo tremendo. Diz assim: olha, ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos céus, nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros, e abundância poderiam também dar-nos pão e preparar-nos carne ao seu povo? Era a pergunta que se fazia. Então, portanto, irmãos, eles comeram carne. Diz que Deus deu para eles a carne. E, hora que estava na boca deles, irmãos, uma praga os feriu e eles morreram desta praga. Então, Deus abomina, Deus odeia aqueles murmuradores. E eles foram eliminados ali no deserto.
E o homem, eles, a maioria vendo aquilo, do povo de Deus, Moisés chegou-se a Deus e eles se arrependeram disto. E aí nós vemos que o povo ainda continuou nesse estado, entraram na terra de Canaã, ali na terra de Canaã, após eles entrarem, o maná cessou. Então ali foi uma praga que Deus mandou para mostrar para eles que eles não deveriam murmurar, deveriam ser gratos a Deus. E aí, lá na frente, nós vemos a história de quatro jovens hebreus. Quatro jovens hebreus, irmãos. Esses jovens hebreus, quando eles foram trazidos para a terra de Babilônia, a nação judaica, ela foi escravizada por Nabucodonosor, e o rei pede que traga Daniel, Ananias, Misael e Azarias ali para participar da universidade do rei, a universidade que eles deveriam estar alegres e felizes, foi algo que o rei fez para que eles não se sentissem tão tristes. Então ele escolhe os filhos dos príncipes, porque Daniel era da linhagem dos príncipes ali em Judá. Então ele foi selecionado para a corte de Babilônia. E ali levou ele para eles, para que eles pudessem estudar. Mas só que o rei ia alimentá-los do seu próprio manjar, do seu próprio alimento. Só que Daniel e os seus companheiros, eles eram judeus, e judeus comiam carne, só que era carne de animais limpos. Portanto, Daniel assentou-se no seu coração, junto com seus três companheiros, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que era nome babilônico, que o nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Eles não poderiam comer, ou seja, ser contaminado com o manjar ou as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebesse, porque havia um propósito ali. Essa carne que eles iam trazer para eles comer era oferecida a ídolos. Então, portanto, eles decidiram no seu coração não se contaminar. E, portanto, escolheu um cardápio especial. Nós vemos isso no capítulo 1 de Daniel, ali do verso 8 até o versículo 12. E aí diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não contaminasse com esse alimento. Ora, Deus fez que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse: experimenta, te peço. Quantos dias? 10 dias. E nos dê legumes a comer e água a beber. Então aqui foi dado para Daniel o cardápio ideal dos filhos de Deus dos últimos dias. Aqui é simbolizado o cardápio do povo de Deus dos últimos dias antes da volta de Jesus. Legumes a comer e água a beber. Essa deve ser o nosso cardápio. Ou seja, nós temos aqui as 3 fases de Elias. Nós sabemos o resultado que Daniel teve, Ananias, Misael e Azarias teve, ao escolher o cardápio vegetariano. O cardápio vegetariano, ele dá uma lucidez maior para a mente. Portanto, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram achados 10 vezes mais sábios, mais preparados ali em todo o reino, na universidade que o rei educou todos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram achados jovens muito sábios. Então, aqueles que optam pela alimentação vegetariana, aqueles que optam por comer vegetais, legumes, nozes, cereais, que é o cardápio que está incluído os legumes, ou conhecido também como as leguminosas, todos estes, irmãos, obtêm sabedoria de Deus. Este é o cardápio principal que nós, como povo de Deus, precisamos comer para que tenhamos uma excelente saúde. Então, nós vemos aqui que
quando foi falado para eles, Daniel falou, experimenta de 10 dias. Então 10 dias, irmãos, é um prazo suficiente para fazer uma mudança no estilo de vida de qualquer pessoa que determina seguir os princípios da reforma de saúde. Experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, que se nos dê legumes a comer e água a beber. E aqui nós vemos as fases da vida de Elias. Elias teve 3 fases, irmãos, da alimentação. E o povo de Deus, nós somos o Elias espiritual, nós somos o terceiro Elias. Elias, o tesbita, João Batista foi tido como Elias, e nós, como reformadores, somos também o terceiro Elias. Então, a primeira fase da alimentação de Elias foi trazido pelo corvo, pão e carne. Aqui diz, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Malaquias 4:5. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, a alimentação de Elias foi carne e pão, a primeira. A segunda fase da alimentação de Elias foi pão e azeite, quando ele esteve ali pedindo a viúva de Sarepta para que fizesse para ele e que nunca ia faltar para ela o pão e o azeite. E depois que Elias foge, irmãos, a terceira fase, que é a última fase, representando a fase da alimentação do povo de Deus, é a fase do pão e água. Pão e carne é a primeira fase, já passamos por essa fase. Pão e azeite é a segunda fase, nós estamos finalizando esta fase e logo em breve nós estaremos na terceira fase, que é pão e água. Apenas o que nos é prometido na palavra de Deus para a nossa alimentação antes do retorno de Cristo é pão e água. Então não queira você achar que que Deus vai estender um banquete para você lá no deserto e vai te dar tudo aquilo que você tem o costume de comer aqui. Não pense dessa forma. Então vai ser pão e água. E se há um tempo que nós precisamos preparar para a nossa estadia por pouco tempo nas montanhas, ou seja, nos matos, é agora, esta fase, pão e água. Irmãos, precisamos de rever o nosso cardápio, precisamos de ver o que nós comemos. Mesmo nós sendo vegetarianos, nós precisamos rever o que nós comemos, se estamos comendo de forma correta. A terceira fase, pão e água. E Deus diz assim, olha... Irmã Rosângela, por favor, desligue seu microfone. Ele a chamou e disse-lhe, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E olhou, 1 Reis 17:11, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 6, a terceira fase da alimentação do povo de Deus em Elias, simbolizado em Elias. E Deus diz, estes habitarão nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas lhe serão certas. Glória a Deus. Isaías 33, versículo 16. Nós vemos então que a nossa alimentação, ela vai ser o quê? Pão e água. Nos é prometido isto, então nós precisamos hoje treinar-nos. Nós estamos, irmãos, nos últimos momentos desse treinamento. Comermos alimentos simples e saudáveis para manter a nossa saúde. Aqui diz da alimentação de João Batista. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Queridos, João, ele representava aqui o caráter do povo de Deus e a alimentação do povo de Deus, que é estritamente vegetariana no final dos tempos.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para os meus irmãos. Eu sei que tem muitos que têm ainda dúvida e há controvérsias, tá? Inclusive no ministério. Mas Jesus comeu carne? Jesus comeu carne? Eu sei que muitos irmãos vão falar que sim, mas irmãos, a Bíblia fala que ele não comeu. Jesus não comeu carne, nem peixe. Mas não está escrito que ele lá comeu um peixe assado e tinha favo de mel? Lá diz que pelo qual ele tomou e comeu. Hoje as versões da Bíblia, irmãos, tiraram essa parte do mel, viu? Se os irmãos pegarem as novas versões da Bíblia, não tem mais o favo de mel. Mas aqui fala que ele comia, era um mel, não comia peixe. Vamos ver lá em Isaías no capítulo 7, versículo 15. É o que está escrito. Jesus, antes no versículo 14, fala sobre Cristo. Fala, Maria estaria gestante e que daria à luz a um filho, e aí vem trazendo e discorrendo a vida de Cristo. E diz assim, olha, manteiga e mel comerás, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Aqui está falando da pessoa de Cristo Jesus. Então, Jesus nunca comeu carne. Eu não consigo, eu pessoalmente, não consigo imaginar Jesus comendo carne, nem peixe. Por quê? Eu sei que os discípulos comiam porque era verdade para aquela época, era verdade deles para aquele tempo. Mas Jesus, como sendo o Criador, o doador da vida, ele não comia, não matava os animaizinhos. Por quê? Porque quando se mata, o sangue daquele animalzinho é requerido daquele que o matou, daquele que o comeu. Vai ser requerido. Então diz aqui, manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus, quando ressuscitou, apareceu. Então eles apresentaram-lhes perante ele parte de um peixe assado e um favo de mel. Aí o verso é enfático quando diz assim, olha, o que ele tomou e comeu diante deles. Aí as pessoas interpretam do seu jeito, o que ele tomou. Então aqui alega, no finalzinho, o mel é apresentado, mas só que a maioria quer dar margem ao seu apetite pervertido e diz que ele comeu peixe. Aí outros historiadores, outros teólogos, eles dizem assim, mas Jesus era judeu, Jesus comeu a Páscoa. Irmãos, Cristo não podia ter comido o cordeiro pascual. Por que Cristo não podia ter comido? Porque ele era o próprio cordeiro. Ele não podia se comer na simbologia, na representação. Cristo não podia fazer isso. Então, Cristo não comeu o cordeiro, porque ele era o próprio cordeiro. Uma pessoa, ela não pode fazer isso consigo mesma. Então, se nós, ou seja, formos levar mesmo ao extremo, a gente vê que Jesus, de forma alguma, hipótese alguma, ele comeu ou foi levado a comer a carne. E foi agora apresentado, outra parte da Bíblia apresenta Pedro. Pedro estava orando e aí foi apresentado a Pedro um lençol cheio de animais. E as pessoas falam, mas foi apresentado para Pedro os animais aqui, e diz que animais de toda espécie. E o anjo falou para ele, levanta, mata e come. E Pedro agora, naquele mesmo capítulo, irmãos, ele vai falar sobre os gentios, que eles não podiam fazer acepção, só que as pessoas não entendem dessa forma. E aí o anjo fala, mata e come, e fala, jamais, nunca comi nem imundo, nem limpo, nem puro. Então ele se colocou, ele fala assim, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma, comum e imunda. Atos capítulo 10 e o versículo 14. Então aqui Pedro, nessa visão, ele diz assim, olha, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aqui estava mostrando para que ele não pudesse fazer acepção de pessoas. Essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras,
como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000 pessoas, referindo-se às pragas que caiu ali no deserto. Aí, a Bíblia, irmãos, ela é clara e enfática para nós quando ela fala que é bom que o homem não coma carne. A Bíblia fala isso. Está em Romanos, no capítulo 14, versículo 21. Diz assim, olha, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Vocês sabiam, irmãos, que os fracos comem legumes? Por que que o fraco come legumes? E muitas vezes alguém pode falar para você, você é fraco porque você come legumes? Irmãos, o legumes é para fortalecer. Quem está fraco deve comer legumes. Quem está fraco deve alimentar-se de legumes, porque o legume fortalece. Os legumes, eles dão vida, dão vigor. E legume, nesta época aqui, era denominado que tudo, lá o verso fala assim, ó, comprai de tudo que tendes no açougue. O açougue, irmãos, era o mercado da época. Aí Paulo usa essa expressão, e hoje a maioria das pessoas utiliza esse texto para alegar, não, nós podemos entrar no açougue, comprar carne e comer. Irmãos, é mente embotada, é mente fraca, que ainda não decidiu ao lado do Senhor abandonar o alimento carne. Aí eles usam pretextos para jogar dentro do texto, para ter o seu contexto. Então nós não podemos fazer dessa forma. Aí, aqui diz, bom é não comer carne. Se é bom não comer carne, então o contrário de bom é ruim. Então, bom é não comer. Então, nós não devemos comer. Se formos pegar o texto como está escrito, nenhum dos filhos de Deus, todos os seguidores de Cristo, ou seja, que é candidato ao céu, não deve comer carne. Aí diz assim, porque o fraco come legumes? Porque um crê que tudo se pode comer, o outro, que é fraco, come legumes, Romanos 14, versículo 2. Então, o que que Daniel fez lá? Ele diz, experimenta, te peço 10 dias, que nos dê o quê? Legumes a comer e água a beber. E como estava a aparência deles? 10, ou seja, estava bela, linda. E como foi achado o caráter deles, a mente deles? 10 vezes mais sábio. Em toda matéria e sabedoria de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos, que havia em todo o seu reino. Aí, o apóstolo Tiago, ele diz lá em Tiago 4,17, irmãos, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, comer carne faz mal. E se você sabe que faz mal e faz, você comete pecado. Então, comer carne é pecado. Porque você, além de matar, tirar a vida do animalzinho, da criaturinha de Deus, você ainda vai pagar pelo sangue do inocente. E aí, nós vemos aqui que há um discernimento intelectual para nós. Tá? Quando João Batista, ele estava ali no deserto e foi falado que ele comia gafanhoto e mel silvestre, irmãos. Gafanhoto aqui é alfarroba. Para os irmãos que querem entender, vai lá e veja. Gafanhoto não é um inseto, não é um animalzinho, tá? Não é aquele grilo, aquele bichinho verde, não. Gafanhoto que a gente conhece aqui, mas gafanhoto lá é conhecido como alfarroba, é uma fava que ela tinha sabor de mel, tá? Ou semelhante a pão de mel. Depois os irmãos pesquisem, por favor, para não confundir, porque hoje está se estudando a possibilidade de tirar os alimentos do ser humano hoje para colocar aí proteínas de insetos. Se os irmãos estudaram o projeto que eles estão elaborando, porque diz que uma crise mundial, uma fome mundial vai vir,
Então eles estão elaborando isso, irmãos. Isso é satânico. Levar o pensamento nosso a isso, você pensar, imaginar nisso, irmãos, é uma deterioração da nossa própria imagem, que é feita em imagem e semelhança de Deus, a um nível muito degradante, muito baixo. Então nós não podemos pensar assim. Nós precisamos acreditar, porque a nossa alimentação vai ser o quê? Pão e água. Pela graça e poder de Deus, nós não vamos chegar nessa fase de comer ou ser iludidos por Satanás de que comer inseto é algo saudável, é algo muito proteico, é algo nutritivo para o ser humano. Claro que não. Apesar que hoje em dia, em muitos alimentos que você pode comprar no supermercado, já tem ali muitos deles insetos. A gente sabe que a cochonilha é o que dá coloração ao iogurte, que ele fica muito rosinha. A bolacha recheada, que ainda alguns comem desse pseudo-alimento que não é legal, ali tem cochonilha, que é um besorrinho, como se fosse aquela joaninha, não sei, alguns conhecem como joaninha, mas é um besouro. Ele é criado para isso. Ainda em larva, ele é feito um processamento, irmãos, e ele solta uma enzima, uma tintura que fica colorido como se fosse morango, tá? Então, esse é um processo feito por insetos. Então, muitos alimentos hoje, que se os irmãos forem olhar, tem cochonilha. Cochonilha é inseto. Então, cuidado com o que come. Cuidado, irmãos. Não coma esses processados. Não coma nada disso. Faça uma reforma na sua vida. Faça uma reforma inteira sobre a alimentação. Irmãos, isso nós precisamos pedir orientação de Deus. Pedir força. Não compre guloseimas, sabe, esses Doritos, Fandango, essas coisas que vendem no mercado, irmãos, por favor, isso não é alimento. Isto faz com que a pessoa fique doente. Olha, tem tanta coisa ruim que eles colocam ali como conservantes, irmãos. Se nós formos imaginarmos, a gente não come, não pode, não deve, tá? Então, nós precisamos ser sábios. Então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, irmãos, comete pecado. Irmãos, quem come carne é considerado como homicida. É tido na mesma classificação de homicida. Olha o que está escrito em Isaías 66:3, irmãos. Leiam lá. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Irmãos, hoje o mundo protestante, eles falam que não tem nada a ver comer carne de porco. Irmãos, eu posso dizer para os irmãos, porque o contrário de graça é uma desgraça. Hoje o mundo protestante é uma desgraça, porque eles ficam enganando, os falsos pastores ficam enganando o seu povo. A Bíblia, a palavra de Deus falam que não vai herdar o reino de Deus quem come carne, especialmente carne de porco. Hoje tem o tempo de arrependimento. Hoje eles podem fazer uma purificação. Hoje eles podem deixar e abandonar todo tipo de carne. Olha o que diz Isaías 66:3. Quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como que oferece o sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. É abominação aos olhos do Senhor. Quem mata um boi é como o que degola um homem. E o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar e prantear, e para raspar a cabeça e cingir com cilício. Isaías 22, versículo 12. Os justos, irmãos, eles zelam pela vida dos seus animaizinhos. Aí, o versículo de Isaías 22:13 diz: porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas, comem-se carnes e bebem-se vinhos, e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será expiada até que morrais, diz o Senhor vosso Deus. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Provérbios 12, versículo 10. Bem-aventurado, bem-aventurada tu, ó terra, quando o seu rei é filho dos nobres e os seus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para bebedices, não para glutonarias. Eclesiastes 10, 17. Aí o profeta de Pátimos, João, que é o profeta amado, ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vais a tua alma. Queridos, nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Temos que ter uma reforma imediata no nosso organismo. Nós que somos um povo vegetariano, nós precisamos ver o que nós estamos comendo e a quantidade que nós estamos comendo. Aí diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16, Romanos 12, 1 e 2. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos santos, pessoas separadas para um propósito, irmãos. Qual que é o propósito nosso? Porque nós fomos separados. Nós somos separados para levar, ser luz diante do mundo, um povo saudável. Mas o nosso povo encontra-se doente, irmãos, porque encontra na transgressão. Não podemos permitir isso. Chega, dê um basta. Você não pode estar doente. Não deve estar doente. Clama a Deus dia e noite, faça jejum, ore, mas você precisa ser curado no nome de Jesus. Precisa abandonar tudo aquilo que prejudica, mesmo sendo bom. Nós não podemos, irmãos, não podemos nos dar o luxo disso. Estamos vivendo na 1ª hora da história deste mundo. Nossa mente precisa estar límpida, nossos vasos abertos para cima, o Espírito Santo precisa descer sobre nós. Nós somos um povo que precisamos testemunhar do amor de Deus. Precisamos estar com a mente límpida, não embotada, e a nossa alimentação está fazendo com que nós estejamos insonsos, povo que está dormindo. Vamos à igreja para ficar ali só como papa sermões, e aí pronto, estamos gordos, obesos de tantos sermões, mas sem a vivência. Não podemos fazer mais isso, irmãos, em nome de Jesus. E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos dessa renovação, precisamos dessa transformação, e começa em cada um de nós que aqui estamos, nesta sala de oração, nessa sala, nessa igreja online. Nós precisamos de fazer isso. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, por favor, pelo amor de Jesus, olhe, observe o que você coloca na sua boca. Não deixe entrar aquilo que faz mal para o seu organismo. Diz assim, olha, em 1 Coríntios 9, 25, que todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros irmãos, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos,
inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, irmãos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, porque eu, o Senhor, sou o que te sara. Oh, glória a Deus. Irmãos, é sob condição. Nós não ficamos doentes sob condição. E nós vamos para o céu sob condição, condição de obediência. Irmãos, é obediência. Se Deus nos pede hoje uma reforma na nossa saúde, no templo, que é o Espírito do templo nosso, que é do Espírito Santo, assim nós precisamos fazer. Êxodo capítulo 15, versículo 26 que eu li. Nós estamos já quase finalizando, irmãos. Que diz aqui, olha, quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Provérbios 3:8. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Juízes 13, versículo 4. Irmãos, são tantas as passagens bíblicas que nos dá ênfase para a nossa manutenção da saúde, o bem-estar físico, mental, espiritual, intelectual, tudo nós precisamos fazer, mas com toda a força e com todo o poder. Aqui diz, fuja da aparência do mal. Irmãos, não pense você assim, olha, não, eu vou estar ali no meio dos meus irmãos, é da minha família, é do meio do meu povo, eles comem, bebem cerveja, comem carne, tá? Eu vou estar ali, não tem problema. Tem problema, irmãos? Por favor, não esteja no meio de pessoas que praticam a iniquidade, o mal. Comedores de carne, você não deve estar participando, mesmo que você não coma, não esteja junto, não faça isso. Aqui diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Provérbios 23:20. Não estejais, irmãos. Mas é meu pai. Mas é minha mãe. Eles não são convertidos, eles ainda comem. Não estejais junto deles. Você pode estar ali para pregar o evangelho e dizer para eles, pai, mãe, irmãos, não coma, não faça, porque você vai estar livre do sangue deles. Mas se você estiver ali no meio e não falar nada, você está condescendendo com eles. Não faça isso. Não faça. Em nome de Jesus, não esteja. Não estejais entre os beberrões de vinho e nem entre os comilões de carne. Comilão de carne, irmão, é quem come carne. Não é aquela pessoa que é o comilão, que vai ali encher a mesa e vai ficar, ou ser um glutão de carne. Ou seja, vou comer muito, não. É comer um pouquinho. Ele é um comilão de carne. Não estejais entre eles. Irmãos, Deus deixou a mensagem para nós, para o nosso bem, para o seu povo, para nós sermos abençoados, protegidos pelo Senhor. Então nós vamos aqui, pela graça e poder de Deus, observar tudo que o Senhor deu-nos para o nosso alimento, ou seja, para a nossa transladação ao céu. Lembra das 3 fases da alimentação de Elias? Já passamos, irmãos. Pão e carne, nosso povo comia. O nosso povo comia. Lá por meados de 1800 e pouco, comiam. Mas hoje nós não podemos, não devemos comer. Somos o povo da 11ª hora, somos o povo que está sendo preparado para receber o Espírito Santo. Então nós precisamos estar sendo o povo temente ao Senhor, longe de tudo isso que é aparência do mal. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, nos encha de poder para entendermos a necessidade de uma reforma e um reavivamento no meio do nosso povo, especialmente na alimentação nossa. Nós somos um povo vegetariano.
não comemos carne, não bebemos cerveja, vinhos, não comemos, tomamos chá preto, chá mate, não tomamos refrigerante, hipótese alguma, nós não tomamos também café, de forma alguma os filhos de Deus tomam café. Irmãos, existe textos e textos escritos sobre o malefício dessas substâncias, cafeína, teína, teobromina. Existem textos que falam o que acontece com a mente daqueles que usam ou fazem uso desses chás estimulantes. Não podemos ser estimulados com nada do que faz mal e embota a mente. Somos templo do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê a sua graça e desde já peço perdão pelo extravasamento do horário, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.